Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 de computação gráfica, que a gente está fazendo um Ray Tracing bem básico mesmo para ser didático. E agora eu vou mostrar como funciona o sistema de iluminação e mais alguns elementos para compor a cena, né? Como criar uma lista de objetos, colocar luz, câmera, né? E outras coisinhas mais. Então vamos lá. Então, pegando aqui o código da parte 1, então a gente tinha já uma espécie de cena, que na verdade dois objetos, né, duas esferas e um plano de fundo, background. Então, vou deixar ele aqui no cantinho, a gente vai precisar dele. Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Bom, eu vou começar mexendo em alguns arquivos, pois a gente vai precisar de mais algumas informações. Então, começando aqui pelo arquivo de constantes, eu vou adicionar mais uma constante. Public static int infinity. Então, para representar um número muito grande, um número quase que infinito. Aqui a gente percebe que, dependendo do número de casas, ele não cabe. Então, eu vou colocar o número inteiro maior possível, que no caso é esse aqui. Então, salvei. No arquivo de salvamento, eu não vou mudar nada, então ele está ok. Na nossa biblioteca Vector3, eu vou acrescentar algumas coisas, pois a gente precisa de mais algumas operações e algumas constantes também. As constantes eu vou declarar como properties do C#. Então eu vou colocar um public static, para eu não precisar instanciar. Ela vai retornar um vector3 e eu quero um vector3 0, para não ter que toda hora fazer new vector3 000 para facilitar minha vida. Então ele vai ter um método get que vai retornar o new vector3 000. Então isso simplifica a vida, porque em vez de colocar new vector3 000, eu coloco vector3.0. Vou fazer o mesmo para o vector3.forward, que representa ali para frente, né? Também vou dar um get, retornando um novo vector3 000. Vou usar o mesmo sistema da Unity aqui, sendo forward em z positivo. Eu não tenho operação de multiplicação. Vou precisar da operação de multiplicação também. Vou até copiar daqui para agilizar o processo. Quero multiplicar um vetor por um escalar. Então, lembrando que a multiplicação de vetores se dá com dot product, né? Ou produto escalar ou produto vetorial. Aqui no caso, eu quero multiplicar por o vetor por um escalar. Então, eu coloco aqui que ax vezes s, bx vezes s, az, aliás, ax, a y, né? E az vezes s. Pronto. Eu preciso também da operação de divisão. A de divisão, eu vou usar aqui um recurso meio bobo. Vou falar que S recebe 1 sobre S. Isso aqui eu estou invertendo e eu estou aplicando a multiplicação. Então, a multiplicação eu já tenho, né? Então, posso, inclusive, fazer aqui A vezes S. Então, a operação de multiplicação é a operação de divisão com o número S invertido, né? 1 sobre. Então, simplifica a minha vida aqui para não ter que escrever a operação mais de uma vez. Eu vou precisar também, além do dot product, eu vou precisar de calcular a magnitude e normalizar o vetor. Então, magnitude retorna um float, lembrando, magnitude é Pitágoras. Eu preciso passar um vetor, um vector3 a, e vou fazer retorno da raiz quadrada
mas eu quero o número float, né? Então, raiz quadrada de ax vezes ax, então a ao quadrado mais, quer dizer, x ao quadrado mais y ao quadrado mais a ponto z ao quadrado. Pronto, isso é magnitude. E por fim, o vetor normalizado, que retorna um vetor normalize. Eu passo para ele um vetor 3 e retorno um vetor A. Normalizado é dividir ele pela magnitude dele. Então, isso normaliza o vetor. E pronto. É só isso que eu precisava para completar aqui minha biblioteca de Vector 3. Aqui não precisa, ele criou isso à toa. Bom, agora eu vou criar uma outra biblioteca, só para simplificar também o processo, que a gente tinha criado aqui um raio. E o raio eu falei que ele é definido pela origem e pela direção dele. Então, vou criar uma classe para representar isso, para ficar mais organizado. Então, ray.cs. Então, public class, ray. E é justamente um public vector 3 position public vector 3 direction, um construtor public ray vector 3 position vector 3 direction. This ponto position recebe position, this ponto direction recebe direction. Bom, legal, já tenho o meu raio. Eu vou precisar mudar a posição dele de vez em quando, então já vou fazer um método também para facilitar isso. Colocando aqui void set position, porque quando eu faço a câmera se mover, eu preciso passar as coordenadas x e y. Vou colocar o z também aqui só para ficar correto, né? Mas eu não vou ficar mexendo com a coordenada z aqui nesses exemplos, a título de simplificação mesmo. Então, ponto x recebe x, position.y recebe y e position.z recebe z. Bom, agora, por último, eu vou fazer uma modificação na biblioteca da esfera. Essa é a última coisa. Eu tinha feito o cálculo da esfera aqui de forma bem simples, retornando apenas se existia colisão ou não. Eu preciso que esse método ele retorne aonde que acontece a colisão para eu poder calcular as outras coisas relacionadas à esfera, como a normal, né, a luminosidade dela e outras coisas. Como eu criei a classe raio, eu posso passar aqui, em vez de passar a posição e a direção do raio, eu vou passar a variável raio. Isso já simplifica um pouco o meu código. Então, ray aqui, ponto, position, e aqui, ray, ponto, direction. Então, não mudei nada no código. Aqui, eu não vou mudar nada. Aqui eu não vou mudar nada. Essas letras aqui, né? De onde que eu tirei isso? Eu vou deixar aqui uma imagem que explica cada uma das partes. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não, para não prolongar muito o vídeo. Isso é explicado em aula. Tá? Então, como que é calculado? Então, aqui a gente tem o D, né? Que seria esse vetorzinho que indica a direção. O TCA aqui, que é esse tamanho, né? No caso, o produto escalar, né? Do cateto e do cateto adjacente, né? Aqui a gente tem o... Cadê? Onde a gente calcula D2. D2 é o D ao quadrado, né? Porque esse é ao quadrado mais esse ao quadrado. E aí eu vou precisar das outras coisas, então por isso eu estou mostrando esse código.
Bom, então eu vou calcular agora o float, o THC, que vai ser a raiz quadrada, vou retornar um float, do raio ao quadrado, menos a distância ao quadrado. Então no desenho lá dá para ver. E para pegar os pontos de interseção, é o TCA menos o THC. E aí é aquela questão do Bhaskara, né? Que ele retorna 2 pontos. Então, vai ser um para o lado positivo e outro para o lado negativo. Eu quero o mais próximo primeiro, então por isso eu vou estar sempre pegando o T0. Só que eu quero que ele retorne não só verdadeiro ou falso, eu quero que ele retorne também esse valor. Para ele retornar, então, em vez de declarar a variável aqui dentro, eu vou declarar a variável aqui como referência, float T0, que aí eu consigo acessá-la lá fora, e ref float T1. Pronto. Então, agora eu consigo pegar a distância. Isso aqui é a distância. Vendo aqui de novo. Então, esse cadê? O T0 vai ser isso aqui, né? A distância, a primeira distância até o ponto de colisão. Então, aqui é a origem do meu raio, a direção do meu raio, colidiu com esse ponto, então eu quero saber isso aqui. Se eu quisesse o segundo ponto, eu vou pegar o T1, que seria o segundo ponto, quando tem 2, né? Porque às vezes acontece de não ter nenhum, então ele retorna false, ou ter apenas um, que no caso aí os dois vão ser o mesmo resultado, que é quando o vetor ele é tangente à circunferência, à esfera aqui. Bom, então só isso. Agora eu não preciso mexer com mais nada. E, por fim, eu vou tirar essa lógica de interseção daqui e vou criar uma nova classe que eu vou chamar de Trace. Então, eu já tenho o Ray, né? Eu já tenho o raio, e agora eu vou criar o Trace aqui que vai fazer o cálculo, né, da trajetória do raio. Então, public class trace. O que eu preciso aqui dentro é de um método, public static string getColor, então ele vai retornar a cor. E eu vou passar a princípio o raio. E eu vou passar agora, em vez de ser só uma esfera, eu vou passar uma coleção de esferas, que aí minha cena pode ter várias. E é justamente o que eu tinha feito no meu programa base aqui, né? Eu tinha feito aqui. Eu tinha criado 2 esferas, tinha criado um raio, então já vou corrigir isso. Vamos lá. Em vez de criar um raio com a origem, vou deixar ele aqui, depois eu apago. Olha como é que vai ficar mais fácil de escrever meu programa. Ray é igual a new ray. Aqui eu vou passar um vector 3.0 e um vector 3.forward. Olha que é exatamente o que eu tinha feito antes. Um vetor que está na origem, está no 000, apontando para 001, que é o forward. Só que isso agora está guardado dentro de um único objeto, que é o caso do objeto Ray. Bom, essa lógica toda aqui, eu vou tirar daqui. Na verdade, essa daqui. Eu vou tirar ela daqui e vou levá-la para o nosso trace. Bom, primeiramente, eu vou criar uma variável hit que vai pegar a constante infinity. Então, vamos pensar assim, se ele não colidir com nada, a colisão aconteceu num ponto no infinito. Então, não tinha nenhuma esfera para colidir. Se tiver mais de uma esfera, eu quero saber qual que foi. Então, eu vou colocar aqui um index para os objetos que aconteceu colisão. Vou falar que o índice é -1 para falar assim, não teve nenhum. Primeiro índice, primeiro objeto que colidir vai ser 0, segundo vai ser 1 e assim por diante. Se não colide com nenhum, vai ser o -1.
int I de 0, I menor que esferas, ponto length, I mais. Ou seja, eu vou passar por todas as esferas da cena e vou verificar se acontece alguma colisão. Vou criar aquelas duas variáveis que vão pegar o valor de aonde que aconteceu a colisão, né? O ponto de colisão. Então, vou lá em constantes e falar que a colisão aconteceu no infinito por enquanto, no T0 e no T1. Depois, se a esfera que eu estou checando, a esfera I, ponto intersection, com aquele raio que eu passei aqui por parâmetro, F, T0, F, T1. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, se houve interseção, e vai retornar a distância que aconteceu a colisão. Se T1 menor que hit, lembrando que hit é o ponto que eu estou pegando a colisão e a princípio é infinito, então quer dizer, está colidindo com infinito, então se é menor do que infinito, então colidiu com alguma coisa. Só que quando passar na outra esfera, ele tem que verificar de novo. Então como é que eu sei que uma esfera está na frente da outra? Eu faço isso, eu verifico se ele já colidiu com alguma coisa que está mais próximo. Então o hit aqui já vai estar guardando o objeto que colidiu, né? Porque ele vai falar que vai pegar o T1 desse objeto. E aí eu conto que houve um objeto, né, que houve a colisão. Então, falando aqui que o índice é o I da esfera que colidiu. Legal, então agora eu já tenho a esfera que colidiu. Vou falar que se não colidiu com ninguém, então aquela lógica que estava lá no outro código. Eu vou dar um return, background, getColor, e aí eu retorno o int, background color, eu preciso passar dois valores, que seria o ray.position.x, e é o inteiro, né? No caso que eu preciso passar por inteiro, e o ray é float, position.y. Legal. Então agora ele já retorna o background direitinho, passou por todas as esferas. Isso aqui pode ser fora. Então, se passei por tudo, aqui. Então, legal. Se tinha 5 esferas, ele checa a primeira, pega qual que é a distância que colidiu, checa a segunda, se a distância for menor, coloca a segunda como a cor desse ponto, terceira, quarta, assim por diante. Acabou. Se não colidiu com nenhuma, pinta o background. No final das contas, retorna sphere com o índice do objeto que colidiu, né, ponto getColor. Então é mais ou menos a mesma lógica que tinha antes, só que agora eu criei uma lista de objetos para ele poder interagir com todos da cena. Bom, vamos testar. Eu acho que com isso já deve ter... não, falta fazer lá no programa. Então, para cada pixel da tela, eu vou ter que criar um raio. Então, vou corrigir essa questão da esfera aqui também para ficar mais fácil de trabalhar com ela. Ó. Sphere. Aqui vai ser um array de esferas. E agora, em vez de declarar assim, eu vou declarar assim. Uma das esferas está aqui, vírgula. A outra esfera está aqui. Tira esse ponto e vírgula. Olha, ficou mais fácil. Então, agora eu tenho uma lista de objetos da minha cena. Eu tenho o raio. E agora eu falo que ray.position.set, né? Set position x, y e 0.
E aí eu chamo o frame que vai receber a cor do método getColor do Trace, onde eu passo o raio e eu passo a lista de esferas. Olha, ficou muito mais clean o meu programa. Eu consigo definir o que é a minha cena aqui, então qual que é a minha câmera, qual que é a minha lista de objetos da cena, passo por todos os pixels da cena, mexo com a minha câmera, reparando aqui que essa câmera ela não é igual à câmera da normalmente a gente usa nos motores, porque ela não está trabalhando perspectiva, mas ela funciona como se fosse uma câmera ortográfica. E aqui, bem simplificada, tá? Então aqui eu estou pegando a cor do pixel, colocando no meu arquivo e salvando isso na imagem. Então vamos ver como é que isso se comporta, se está tudo certo. Então foi uma grande refatoração do nosso código. .NET Run. Então continua aqui imprimindo exatamente o que aconteceu na versão anterior. Então nada mudou. Deixa eu colocar mudar de posição aqui meus objetos para ver se está tudo ok, né? Então vou afastar isso aqui um pouquinho mais. Deixa eu colocar ele uns 80 e colocar esse bem lá pro fundo, sei lá, uns 70, acho que tá legal. Então tô colocando, vou clarear também essa bolinha, ela tá muito escura. Deixa eu colocar uns 80. Então a bolinha de baixo ela vai ficar mais clara agora do que a outra e ela vai ficar na frente da outra. Bom, legal. Só que não tá dando para ver que tá na frente, né? Vou colocar aqui 70, 70 de novo. E eu vou escurecer a outra. Vou colocar uns 60. Muito bom. Então agora a gente tem as duas bolinhas. A pequenininha tá na frente da grande, né? E conseguir também alterar as cores. Então tá tudo funcionando. Vamos para a última etapa. Vamos colorir com luz. Para isso, eu vou criar uma variável chamada light para a gente definir o que seria a luz no nosso motor gráfico. O que é a luz? Então, public class light. Eu vou considerar que eu estou fazendo uma luz pontual. Depois a gente vai falar em aula sobre isso. A luz pontual ela tem uma posição no espaço, position, e uma intensidade, float intensity. Vou criar um construtor onde eu passo a posição e a intensidade. Position ponto, disposition recebe position, this intensity igual a intensity. Pronto, acabou a nossa luz definida. Agora vamos utilizar isso na nossa cena. Vamos lá no nosso programa principal, a gente precisa criar uma luz. Então vou criar aqui light igual a new light. Eu vou colocar uma posição para ela aqui. Não sei, deixa eu ver. 0, quero ela no meio. Eu quero ela para trás da câmera e para cima. Né? Então, para cima e para trás da câmera. Isso é um vetor, né? Então, new vector 3. E agora eu coloco a intensidade. Vou colocar a intensidade de 1. Então, não vai mudar nada. E pronto. Eu preciso passar essa informação para o nosso tracing. Então, eu vou passar o raio e vou passar a luz. Então, imagina que quando um motor gráfico, né, no caso um motor de jogos, ele precisa ter na cena uma câmera, uma luz e um conjunto de objetos. Então, o renderizador ele precisa disso. Vou lá no meu tracing, que está precisando de uma luz aqui. Light.
E agora aqui vem o cálculo da luz. Então, se ele não achou objeto nenhum, então ele pinta com background. Caso contrário, então agora em vez dele só jogar para fora a cor do objeto, ele vai fazer um cálculo aqui que seria a iluminação do objeto. Para a gente calcular a iluminação, a gente precisa saber primeiro o hit point, o ponto que acontece a colisão, que vai ser dado pelo ray.position mais o ray.direction, que é o que define o raio, vezes a distância que aconteceu a colisão. Olha, lembrando que isso aqui é a distância do primeiro ponto que aconteceu a colisão. Então, a gente estende o raio do ponto inicial dele na direção que o raio foi mandado até a distância onde aconteceu a colisão. Então, tem um ponto lá. Segunda coisa que eu preciso calcular é o vetor normal, a normal da esfera, que vai ser o ponto de colisão menos o centro da esfera. Então, se eu tenho uma linha que parte do centro, vou voltar aqui. Então, se está aqui o ponto de colisão, né? Então, comecei aqui, peguei esse vetor, multipliquei isso pela distância, então o ponto está aqui. Agora eu faço esse ponto menos esse ponto, eu tenho um vetor que aponta nessa direção, então, que é o vetor normal. Ele estende ele aqui para fora, ele é anormal. Então, da esfera, que é o objeto index, ponto center, né? Que é o centro da esfera. Center. Acho que ele não está público. Deixa eu vir aqui. E eu vou precisar acessar também a cor. Vou colocar público aqui. Eu poderia ter colocado um método get aqui para pegar o centro também. É melhor, tá, gente? Então, estou fazendo aqui só para não ficar muito grande. Normal. Eu vou chamar o método de normalizar a normal. Então, agora eu tenho a normal normalizada. Por isso ela é normal. Bom, agora eu vou pegar a direção para a luz. Light position menos... Então, sempre o vetor que aponta numa determinada direção, o primeiro valor aqui, o primeiro ponto é o ponto da direção que eu quero. Então, eu quero um vetor que aponta na direção da colisão. Então, colisão menos o centro da esfera. Agora, eu quero um vetor que aponta na direção da luz. Então, luz menos o ponto de colisão. Hit point. O light dir, eu quero esse vetor normalizado também. Então, light dir vai ser vector 3, ponto normalize, light dir. Então, todos os vetores aqui são normalizados. Por fim, agora eu vou calcular o vetor normal dot product do vetor light, que vai me dar justamente aquela interpolação, né, que faz a sombra do objeto. Então, vou passar normal, vou passar o light dir, e isso já vai me dar a sensação de que, né, que a coisa tem sombra. Vou pegar aqui. Color vezes isso aqui. Como o retorno aqui, ele está retornando uma string, né? Lembrando que a gente está usando isso para colocá-la no arquivo. Então, deixa eu dar um espacinho aqui. Vou ver como é que isso vai ficar. Não deu certo. Deixa eu ver por quê. Provavelmente porque o valor que está vindo aqui é um valor float, né? Eu preciso disso como inteiro. Então, eu preciso converter aqui para inteiro.
deixa eu só... Vou abrir o arquivo para a gente ver o que está acontecendo lá dentro. Um minutinho que a gente vê o conteúdo dele para ver o que está incompatível. Jogar para cá. Legal ver isso para poder rastrear, né, o que está acontecendo. Então... parece que tá certo. A gente consegue meio que visualizar aqui, ó. Então a gente já consegue visualizar aqui aquele checker, né? Aquele background. Se alguma coisa aqui na formatação que tá errada. Vou aumentar aqui de novo. Ah, valores negativos. Então não pode, cor tem que ser só valor positivo. Deixa eu dar aqui um FF. Ponto absoluto. Para garantir que isso tudo está vindo com valores absolutos. Ah, legal. Então aqui a gente já consegue ver que o nosso objeto tem sombra. Só que ele está fazendo uma coisa meio errada aqui, que a parte que é negativa está ficando positiva, né? Então 0 está ficando 0 mesmo, mas aqui está ficando... era para estar negativo, e como é o valor absoluto, ele está transformando em positivo. Eu tinha que fazer alguma coisa aqui para a cor sempre vir... Vamos ver se temos um clamp aqui. Sempre vir entre 0 e 1. Deixa eu ver. Então, clamp não temos. Será que tem aqui? Clamp, tem. Então, o clamp, eu falo que o valor mínimo é 1, o valor máximo... Aliás, o valor mínimo é 0, o valor máximo é 1. Vou rodar de novo. Quer dizer, aqui é max color, né? Constants.maxcolor. Aí, agora sim. Legal, agora a gente já tem sombra. Outra coisa que acontece é que a cor do objeto, ela não deve ser totalmente preta aqui embaixo. A gente tem uma iluminação ambiente para poder pintar. Então, vou separar em duas partes. Float diffuse, que é a iluminação, que é essa iluminação aqui, a sombra do objeto em relação à iluminação. Então vou calcular isso aqui de novo. Não vou usar aquele lá embaixo não, estava só testando. Então ponto color vezes. Para garantir, em vez de fazer esse clamp aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que se o valor for maior que 0, ele retorna o valor, o dot aqui. Caso contrário, ele retorna 0. Aí eu garanto que ele vai dar sempre positivo. Estou usando aqui, gente, um operador ternário para poder fazer a conta. Tá? Então, eu vou pegar a cor multiplicando por esse cara. Mas, se esse cara for maior que 0, é ele mesmo. Caso contrário, é 0. E aí eu não preciso fazer o clamp aqui e resolve meu problema. Vou fazer outra cor aqui, que é a cor ambiente. Ambiente é a cor do objeto
Só que em vez de ser multiplicado por 0, que normalmente acontece quando ele é escuro, ele é multiplicado por alguma coisinha, tipo, sei lá, um 0,3, só para ele não ficar totalmente escuro na parte de baixo. Então agora sim, posso tirar isso tudo daqui e falar que a cor final é a cor ambiente mais a cor difusa. Vou mandar rodar de novo. Legal, a cena ficou um pouquinho mais clara, mas ficou um pouquinho mais parecido com o mundo real, onde a parte clara não é, a parte escura não é totalmente preta, porque sempre tem alguma luz que irradia batendo na parte de baixo e voltando aqui no nosso objeto. Então, com isso a gente termina. Eu estou fazendo um modelo de Phong aqui bem simplificado, né? Tem um modelo de Blin Phong onde a gente usa especularidade também, né? No Phong a gente usa também. No caso aqui eu estou omitindo a especularidade, estou emitindo reflexão, transparência, dá para fazer muito cálculo aqui em cima. Mas com isso já dá para ter uma base para entender todo o processo de renderização, desde a composição da cena, né, que a gente fez aqui no programa, onde a gente colocou um conjunto de objetos, a câmera e a luz. A gente viu como que funciona o sistema de rasterização, passando por cada pixel, movendo a câmera e verificando se colide, né, um raio colide com alguma coisa. A gente viu a matemática vetorial aqui no Vector 3. A gente viu as estruturas de dados que definem o que é luz, o que é raio, o que é uma esfera e o que é um vetor, né? E acho que deu para ver bastante coisa aqui relacionada à computação gráfica. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.